Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu aqui novamente, dando continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Hoje eu vou contar a lenda, uma lenda das várias que nós temos do Obará. Como Obará vence a morte. Bom, quando o Rei da Morte teve notícia que Obará estava vindo para a Terra, em companhia da prosperidade e da riqueza, ele decidiu parar quem quer que fosse, porque ele não sabia exatamente quem era Obará. E decidiu também colocar todos os Awo no céu para testar sob penas de morte. Então, o Rei da Morte, ele tinha 14 de seus conselheiros com ele. E nesse meio tempo, o Rei da Morte, o que ele fez? Ele vestiu a roupa da sua esposa é a doença, e ao vestir a roupa, ele tornou-se tão doente que seu corpo começou até a transmitir um odor muito desagradável. E ele também preparou uma quantidade de obi, que na verdade eram ovos e não obi, e pequenos barris de vinho, que na verdade continham urina de carneiro. Tudo isso para testar os seus convidados, os Awo. Então, ele convidou os Awo celeste, né, um após o outro, para vir curá-lo. E deu a cada um deles 7 dias. E caso eles falhassem, então eles não poderiam retornar para as suas casas. Veio primeiro Awo, Morte, então, deu o obi para que esse Awo abrisse como uma prova da sua grande habilidade. E ele falhou. Assim como outros também falharam. E aí, nessa primeira falha de abrir o obi, eles foram imediatamente colocados na cadeia. Aqueles poucos que passaram pelo teste do obi e que revelaram que o obi era realmente um ovo e não um obi, eles foram para o teste da cura e muitos não sobreviveram, porque a maioria deles administrava o remédio e o Rei da Morte dava a impressão de ficar ainda mais doente. Então ele já tinha uma série de Awo celestes na prisão quando chegou o Obará Medi. Quando Obará recebeu o convocado do Rei da Morte, a primeira coisa que ele fez foi consultar seu Ifá, que aconselhou a dar um bode a Exu e uma cabra a seu anjo guardião. Ele fez os sacrifícios rapidamente e, quando estava partindo para o palácio do Rei da Morte, vestiu seu colar mágico, que era seu principal instrumento de autoridade, o axé. E o axé também foi advertido a dar uma escada de mão a cada um dos seus anjos guardiões e para Exu. E Axé fez o que tinha que ser feito. Aí, quando o Obará chegou na Casa da Morte, ele bateu na porta e, antes de entrar, ele já passou por um teste. Foi perguntado a ele para revelar, antes de abrir a porta, o número de pessoas que estavam na sala e o que elas estavam fazendo naquele momento. Ele, então, pegou sua bola de cristal, que tinha no seu colar, e olhou e viu que haviam 14 pessoas na sala, cada uma delas segurando um copo de vinho, e estavam bebendo vinho. A porta, então, abriu-se e ele foi liberado para entrar na sala. Ele tinha acertado. Aí o Rei da Morte surgiu
e realmente ele parecia muito doente. Ele sentou e ordenou que Obi e vinho fossem dados ao Bará. Quando Obi foi servido, o rei disse ao Bará para quebrá-lo. E aí o Bará usou um encantamento especial. Esse encantamento, ele evocava pelos nomes celestes de Obi e de vinho. Então ele conjurou Obi e vinho, e que se eles realmente fossem Obi e vinho como Deus os havia criado, ele apoiaria como tal. Se não fossem, eles se modificariam ante os seus olhos nas suas verdadeiras e reais identidades. Aí, claro que rapidamente, tudo aquilo que havia sido preparado em termos de veneno vieram à tona. Então, à tona veio a base no pote, a base de urina foi ao fundo e o Obi se transformou rapidamente em ovo. Então ele protestou, Bará protestou ao rei da morte por tratá-lo daquela forma tão pouco acolhedora. Morte se desculpou e o acalmou, trazendo-lhe efetivamente Obi e vinhos. E aí pediu ao Bará para ajudar na cura da sua doença. O Bará disse que tinha que comer e beber primeiro, porque ele tinha feito uma viagem muito longa e ele estava com fome. E aí, quando o Bará foi sendo servido com comida, Exu se transformou em um rapaz sonolento que parou no portão. E o Bará, antes de comer a comida, ele retirou o seu Opilei-Ifá, seu instrumento de divinação, e perguntou para Ifá se a comida era segura e boa para a saúde dele. E Ifá disse que sim, que ele poderia comer aquela comida. E o Bará convidou o rapaz que viu no portão para comer da comida também. O garoto engoliu toda a refeição e seu conteúdo. E, como agradecimento, o garoto disse ao Bará para livrar-se do pote de barro. E aí, quando o Bará saiu para se livrar do pote, o garoto avisou para que o Bará concordasse em curar o rei da morte. Quando ele retornou para a sala, o Bará se ofereceu voluntariamente para fazer o máximo que ele pudesse para curar o rei da morte. E ele também concordou em não retornar para casa naquele prazo de 7 dias, e se ele falhasse, ele não retornaria para casa. Agora, ele também queria saber o que ele iria ganhar se ele conseguisse. Aí o Bará diz assim: não há débito sem um crédito. Isso quer dizer que ele queria saber a recompensa que o esperava se ele fosse bem sucedido. E aí Morte prometeu entregar-lhe metade dos seus pertences se ele conseguisse. E pelo mesmo sinal, o garoto também perguntou a ele o que faria para que conseguisse ajudá-lo. E o Bará prometeu dar a esse garoto metade de tudo como um prêmio. Então o rei da morte, ele estava acostumado a tirar o vestido da sua esposa durante a noite, quando ia para a cama, quando ia dormir, e colocava o vestido novamente no primeiro pensamento da manhã. Naquela primeira noite, tão logo Morte foi para a cama, Exu usou a escada de mão com a qual o Bará fez sacrifício para subir ao quarto da morte. E quando Exu estava fazendo aquilo, conjurou a morte para dormir profundamente. E assim que a morte caiu adormecido, Exu, como garoto,
chamou Obará para subir na escada e ver como aquele velho homem parecia tão sadio e que o seu corpo estava sem nenhuma doença. Logo no dia seguinte, logo cedo, na manhã, Morte convocou Obará para começar o serviço de cura. E, em resposta, Obará colheu todas as folhas disponíveis e colocou hierossum, um pó divinatório, e preparou tudo para a Morte se levantar por 7 dias. Tinha que tomar aquilo ali. Contudo, tinha que tomar banho com aquilo ali. A Morte não se banhou com o preparado, né? Ele estava sempre colocando o banho de lado. E Obará, durante todo esse tempo, sempre deu uma parte da sua comida, ele separava para o garoto, que era Exu transformado. No 6º dia, o Rei da Morte disse a Obará que ele não estava melhorando de forma alguma. Ele estava, pelo contrário, não estava conseguindo dormir. Naquela noite, Exu mais uma vez conjurou a Morte para que a Morte dormisse muito pesadamente e chamou Obará a se infiltrar no quarto da Morte por meio da escada. E aí, quando eles entraram no quarto, o rapaz disse para Obará que a cesta ao lado do rei continha a vestimenta de doença, a esposa da Morte. E aí eles tinham que tirar aquilo ali, né? A cesta com o vestido. E uma vez fora, Exu encantou o caminho para o rio, ficar livre de todas as criaturas vivas, porque é proibido a todo ser vivo ver aquele pote. E depois disso eles seguiram para levar o pote ao rio, a cesta ao rio, e hoje foi atirado, né, para dentro do qual foi atirado. Aí amanheceu o 7º dia, que é o dia fatídico, e assim que estava claro, tinha uma multidão que havia se acumulado no palácio para testemunhar o sucesso ou o fracasso de Obará. E aí a Morte já se banhou e quando ela foi pegar o vestido da sua esposa doença, viu que o cesto não estava lá e o vestido também não estava lá. Então ela decidiu se trancar no quarto. Após esperar muito tempo pelo Rei da Morte, né, sair do quarto, Obará mandou buscá-lo, porque estava ansioso para saber o que estava acontecendo. E bateu muitas vezes na porta do quarto da Morte, aí o velho se vestiu e saiu. E tomou assento no seu trono, e seu corpo estava radiante, transparentemente, muito bem e saudável. Obará pediu então para a Morte tornar público o resultado dos esforços de Obará, e ele afirmou que seu tratamento tinha lhe dado um claro anúncio de saúde. Morte, então, foi para dentro, trazer todos os tesouros para dar a Obará. O garoto recomendou a Obará berrar, porque o Rei da Morte tinha voltado em suas palavras. Obará, por essa razão, bradou. Seu choro foi ampliado e repetido por Exu, que fez soar, fazendo muitos andares do céu tremerem. Esse incidente fez tremer o Rei da Morte e ele então foi ao quarto para juntar metade de todos os seus pertences em uma caixa de obis e levou-os para fora. Antes de sair, o garoto tinha avisado Obará que deveria aceitar apenas a caixa de obi do Rei da Morte. Finalmente, a Morte saiu com 2 caixas, uma caixa de latão contendo besteiras e a caixa de obi. E pediu a Obará para escolher uma das 2. E Obará escolheu a caixa de obi e foi para casa. Enquanto isso, Exu se transfigurou num velho homem que estava esperando por Obará no caminho. Obará procurou em vão pelo garoto e, como não localizou, deixou alguns dos pertences para o seu próprio guardião e seguiu a jornada. Antes de chegar na sua casa, ele encontrou esse velho numa choupana improvisada
que não estava naquele ponto quando ele foi para o Palácio da Morte. O velho, então, disse ao Bará para mostrar-lhe a recompensa da sua missão. E o Bará, começou a se perguntar se aquele velho não era Exu, e perguntou isso no seu jogo. E para confirmar os seus pressentimentos, ele retirou o seu axé e conjurou o velho homem, que se transformou naquilo que ele realmente era. O velho homem se transformou imediatamente no garoto, que depois se transformou no Exu e em seus objetos reais, todos eles. O Bará então agradeceu pela ajuda que Exu havia lhe dado durante aquela missão impossível, tirou a caixa de Obi e disse para que Exu pegasse qualquer que fosse a porção que ele quisesse. Em resposta, Exu lhe disse que por onde quer que ele fosse, lhe seria dado uma parte, como ele fez generosamente durante as suas façanhas. Chegando em casa, o Bará deu outro bode a Exu, uma cabra, seu anjo guardião, e convidou seus amigos para um banquete, sendo o único Aubô quem teve sucesso em frustrar as maquinações do Rei da Morte.